Nas últimas semanas eu vi muita gente falando sobre a Bolsa de Valores e a alta dela de maneira vertiginosa. E como investidor, eu fico feliz com isso? Fico feliz com isso, só que preocupado, mais preocupado do que feliz com o aumento do número de investidores na Bolsa de Valores e com a crescente alta da Bolsa de Valores, porque ela se tornou famosa entre as pessoas. Virou meio que um efeito manada, todo mundo entrando na Bolsa de Valores. Quem não tem trabalho, quem não está estudando, porque está todo mundo parado por conta do coronavírus e a pandemia, o isolamento social. Mas o que isso acarreta para a Bolsa de Valores? O que isso acarreta para você, investidor? Por que a Bolsa está subindo tanto? Algumas perguntas a gente tem que se fazer na hora de começar a investir. Será que a nossa Bolsa de Valores ela reflete talvez um possível resultado de países desenvolvidos, China, Estados Unidos, países europeus, e tenta replicar aqui? Então é puro entusiasmo ou não? Ou reflete realmente o que está acontecendo no momento? A economia em si ela está crescendo? São perguntas que eu gosto de me fazer e você, investidor de longo prazo, porque esse canal é focado no investimento de longo prazo, deve começar a fazer na hora de começar a investir. Meu nome é Yuri Jin, eu sou o criador do canal e a gente está em mais um vídeo do Jovem Sucesso. Uma coisa que eu não vou fazer com vocês é ficar enrolando no vídeo, porque eu, quando vou assistir um vídeo, eu não gosto de enrolação. O primeiro motivo para você tomar cuidado na hora de você investir seu dinheiro na Bolsa de Valores, porque a grande parte das pessoas que começam a investir o dinheiro delas não procuram informações relevantes sobre a segurança do dinheiro dela. Ela trabalhou talvez 12, 13, 14, até 24 meses para investir essa pequena quantia, juntou com o maior esforço possível, e ela não se dá o trabalho de pesquisar. E você, meu caro gafanhoto, está fazendo da maneira correta. Por que a gente tem que ter cautela na hora de investir o nosso dinheiro? Primeira coisa, historicamente a gente nunca teve informação sobre um isolamento social desse nível. No momento que a gente vive, tem grandes corretoras, gurus e digital influencers, pessoas de todo canto falando que a Bovespa vai crescer até o infinito, até o patamar que estava anteriormente. Se eu acredito que isso vai acontecer, acredito, mas não agora. Esse ano isso é improvável que aconteça. E se acontecer, vai ser algo inexplicado, porque quando a gente não tinha nenhum caso de coronavírus no Brasil, a Bolsa estava batendo praticamente 58 mil pontos. E quando a gente atingiu o ápice, que é agora, o momento que eu estou fazendo esse vídeo, a Bovespa está crescendo sem parar. Então, isso é preocupante? Isso, para você que está escutando esse vídeo, tem lógica? Porque para mim não tem lógica. A partir do momento que a gente começa a se fazer essas perguntas como investidor de longo prazo, a gente começa a ficar mais cauteloso na hora de investir o dinheiro a longo prazo. A segunda coisa, o investidor de longo prazo ele se baseia em informações passadas daquela empresa que ele está investindo. Resultados anteriores. Quando você verifica o lucro de uma empresa, você não verifica o lucro do último ano, você verifica o lucro do último ano e dos últimos 9 anos, dos últimos 10 anos então. Então, quando a gente vai investir a longo prazo, é bom ter cautela e verificar se essa situação já aconteceu. Se não, é bem provável que a gente esteja pisando em um terreno desconhecido. E quando a gente pisa em um terreno desconhecido, o que a gente faz? Entra com cautela. Não buscamos ganhar o máximo possível num curto intervalo de tempo. Isso não é inteligente. É inteligente sobreviver no longo prazo do que ficar tentando se aproveitar de situações agora, na pura especulação financeira. Como você e eu, investidores que pensam no longo prazo, não temos informações sobre essa pandemia, o que a gente tem é de agora. Se a gente for falar de gripe espanhola, peste negra, ebola, vírus que aconteceram há muito tempo atrás, as epidemias que aconteceram há muito tempo atrás, então são situações muito diferenciadas do que a gente vem vivendo agora. O mundo atual é muito mais preparado do que naquela época. E isso me alivia porque como pessoa eu sei que a gente vai passar por isso. O ser humano sempre passou por situações difíceis. Essa situação em si ela não é tão difícil. Agora falando um ponto de vista financeiro, não humanitário. Porque como pessoa eu acho que o isolamento social é extremamente importante para a gente passar com isso mais rápido possível e da melhor maneira possível. Mas como investidor, eu não tenho como não falar que essa pandemia ela não é tão relevante para a economia mundial em termos de morte
quanto ela está sendo em termos de isolamento social. A gente hoje tem pouco mais de 400 mil mortes e uma população de mais de 7 bilhões de pessoas. 6 milhões de crianças morrem todos os anos por fome. Então são várias causas de morte que o ser humano tem. Pandemia, é importante cuidar da saúde? Totalmente importante cuidar da saúde. Mas também é importante a gente cuidar do nosso dinheiro, das nossas finanças no longo prazo. E você, investidor que está começando agora, é importante você ter cautela por esse motivo. O segundo grande motivo que me leva a coçar a cabeça na hora de começar a investir é que mesmo que acontecesse um extermínio do vírus automaticamente, a gente acordasse amanhã e não tivesse mais vírus na face da Terra, ainda seria incerto o rumo da economia mundial. Quando eu falo sobre isso, por que eu falo que seria incerto a economia mundial? Todo mundo ficaria muito feliz, claro. Só que a economia mundial, ela vai ter um efeito colateral desse coronavírus. Isso é uma coisa que todo mundo sabe, só que a gente ainda não sabe qual que é o impacto, qual que é o tamanho desse impacto. Se vai ser grande, se vai ser médio, se vai ser pequeno. Então todo mundo está tendo cuidado que investe a longo prazo. Pode notar que o Warren Buffett, ele manteve um caixa muito grande, não fez nenhuma compra pública. Na última entrevista que ele lançou, que foi a primeira live que o Warren Buffett fez a público, ele não falou nada sobre novos investimentos. Na verdade, ele falou sobre calma, para acreditar na economia dos Estados Unidos, que, querendo ou não, ainda é a economia que puxa o mundo. Então, a gente vê que os investidores mais sábios do mercado, eles estão tomando cautela na hora de investir. E a gente que sabe muito menos que esse cara, eu como um investidor, eu sei muito menos que o Warren Buffett. Eu vou desconsiderar o que ele está falando? Não. É importante você ouvir as pessoas mais velhas, as pessoas mais experientes. Então, mesmo que acontecesse magicamente o extermínio do vírus, economicamente, a gente não sabe o que vai acontecer pós-coronavírus. Mas a gente já sabe que, mundialmente, tantos países espalhados pelo mundo, vai ter algum efeito dominó, algum país vai quebrar, porque são situações monetárias diferentes, países bem estruturados, países mal estruturados, então é difícil explicar o que vai acontecer no longo prazo. O terceiro grande motivo para você investidor, eu sei que é muito legal investir na Bolsa de Valores, é um momento totalmente único quando você começa a investir o seu dinheiro, você pensa em rentabilidade, às vezes você entra num momento muito bom do mercado e acaba tendo uma rentabilidade muito maior do que pessoas famosas, mas isso talvez não seja um mérito totalmente seu, seja um mérito da situação. Às vezes você entrou num momento que a bolsa estava lá embaixo e ela começou a subir por puro otimismo da população, porque muita gente nova vem entrando no mercado com força, então é necessário analisar as situações. E na hora de investir, o que eu faço? Eu invisto em empresas sólidas ultimamente. No último vídeo eu mostrei minha carteira para vocês, mas desde aquele vídeo eu vendi algumas empresas porque eu não achei válido continuar com essas empresas na carteira. Até porque o momento não me possibilita ter uma imagem do que vai acontecer com essas empresas no futuro. Eu não sei pessoalmente o que vai acontecer com essas empresas financeiramente no longo prazo, pós período coronavírus, até no coronavírus, porque são empresas muito alavancadas. Então, na hora de investir em empresas, é importante salientar que tem muita empresa subindo vertiginosamente. As aéreas tiveram uma grande alta, todo mundo começou a pensar em investir em aérea, mas isso é pura especulação, gente. Não sabemos o que vai acontecer. As aéreas no Brasil têm uma péssima reputação. Muitas aéreas já faliram aqui no Brasil, porque são empresas muito alavancadas. Não estou dizendo que não são empresas boas. A Azul eu considero uma empresa excelente em termos de gestão, mas a situação atual é uma situação que coloca ela em xeque. Agora empresas como empresas de energia, Copel, Sanepar, MB3, Energias do Brasil, são empresas que realmente eu não enxergo que elas vão deixar de funcionar em pandemia. Elas produzem bens de consumo essencial. Então, na hora de investir no longo prazo, é bom você garantir o seu lucro ou tentar garantir um lucro exorbitante junto com 1 milhão de novos investidores. Você acha que você e esses 1 milhão de novos investidores estão sendo os únicos a pensarem fora da caixa? E não, os investidores de longo prazo, os investidores antigos, eles já não pensaram nessa situação? Então,
essa é a pergunta que eu te deixo como investidor e como criador de conteúdo, porque realmente muita gente tem visões diferentes, mas eu acho que é bom salientar a calma nessa hora, porque a Bovespa vem crescendo continuamente e eu sinto que o meu papel como investidor é educar financeiramente o brasileiro. Nos Estados Unidos a gente tem mais de 60% da população investindo na bolsa de valores de lá, no Dow Jones, na Nasdaq e etc. Então aqui o Brasil ainda é muito jovem, acabamos de passar do 1% da população investindo. É um público totalmente jovem entrando no mercado novo. É um mercado muito não tão complicado, não é nenhuma lei da física para que a gente tem que resolver na hora de investir numa empresa, mas é uma coisa que exige prática, estudo e experiência. Bom pessoal, por hoje era só. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se não gostou, deixa uma crítica aqui embaixo. Fala o que eu poderia estar melhorando no longo prazo. Eu sei que a gente está limitado aqui na questão do cenário, na questão da edição. É um canal jovem, mas eu espero crescer junto com vocês. Compartilhe esse vídeo com o máximo de amigos que você tiver que gostem de bolsa de valores. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E até o próximo vídeo.